Ai, Dubrovnik, ou melhor, Porto Real. Suas muralhas são altas, suas defesas imponentes. Mas agora eu conheço cada pedra, cada porta, cada torre. Seus pontos fortes são muitos, mas suas fraquezas, essas são as minhas armas. E quanto aos soldados dourados de Cersei, esses coitados, esses vão descobrir que leões são caçados melhor à noite. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que bem. Sou Rino Ribeiro, falo aqui novamente de Dubrovnik, na Croácia, ou para alguns, Kingsland, de Game of Thrones. Eu notei que eu não fiz muitas filmagens do lado de fora. Eu entrei na vila, na cidade antiga, e fui filmando, e acabou a tarde e eu não consegui obter as melhores imagens. Então hoje nós vamos filmar mais a parte externa, que é magnífica, né? Não é à toa que ela foi escolhida como locação para ser a capital dos Sete Reinos, no seriado Game of Thrones. Então aqui nós temos as muralhas externas e uma das entradas, como nós vimos ontem, são duas entradas iguaizinhas, né? Uma de um lado, outra do outro. Claro, né? Às vezes eu falo umas coisas que eu fico pensando, pô, que óbvio. Você fala uma coisa tão óbvia. Mas é, né? Porque a maioria dessas construções são irregulares. E ali tem uma ponte pêncil, não sei se dá para enxergar um pedacinho dela. Quando o pessoal não queria ser invadido, subia a ponte e embaixo tem né, ou deveria ter um fosso em que isso dificultava as invasões à cidade. Eu tive curiosidade, ali a bandeira da Croácia, a entrada principal, né, o fosso e as muralhas. Eu tive uma curiosidade de ver alguns vídeos sobre as cenas do filme feitas aqui, e engraçado que foi pouca coisa, mudou pouca coisa. Tem muita coisa mesmo original. Eles colocaram uma torre ou outra, mas os efeitos do filme, mas basicamente é a mesma coisa. Ali tem uma entradinha, as águas cristalinas aqui do Mar Adriático, e do outro lado essa outra torre aqui. Imagino que ela também tenha saído na locação do filme. Inclusive esse porto aqui, eu acho que do outro lado tem uma ponte que também serviu de locação para o filme, mas essa parte também acredito que foi filmada. E ali aquelas muralhas em que os militares, né, os cavaleiros ficavam discutindo os planos de guerra. Inclusive o anão ficava conversando, né, quando ele administrava aqui, quando ele era a mão direita do rei. E onde ocorreram as principais batalhas foi nessa locação, nesse lugar. Agora vamos atravessar aqui, vamos para o outro lado, porque também temos do outro lado imagens fantásticas, sensacionais dessa fortaleza. Vou tentar filmar aqui por cima, mas tem que subir essa escada, né? Vamos ver qual é a imagem que a gente vai obter lá de cima. Então vamos subir. Olha aí que lindas essas flores a gente encontrou no caminho. Estamos quase terminando aqui a nossa jornada
E já dá para ver aqui tem uma visão mais ampla aqui do castelo. Do castelo não, da cidade murada. Mas é tão bonito que é comparado a um castelo. A gente pode perceber aqui a gente pode perceber aqui nesse conjunto arquitetônico defensivo pelo menos 3 linhas de defesa. A primeira seria embaixo, que é o fosso, onde o invasor teria que afundar ou atravessar com alguma corda, alguma escada, o que imprime grande dificuldade na invasão. Uma segunda linha de defesa, onde tem essa grama verde entre um muro e outro. Então, uma vez que o invasor ultrapassa o primeiro conjunto de muralhas, atravessa o fosso, atravessa as muralhas, ele vai ter esse pátio em que certamente ele vai estar cercado por tropas de defesa. Vai ter uma dificuldade adicional, porque ele terá que, além de derrotar o exército defensor, ele teria que também cruzar uma terceira linha, que é essa muralha mais alta, para poder invadir finalmente a cidadela. Então é um conjunto defensivo bem complexo, voltado realmente para a defesa contra os sítios, contra o cercamento das cidades, da cidade em si, que é essa cidade amuralhada. Então ela está bem protegida, pelo menos estava bem protegida. Então, do ponto mais alto é possível ter a perspectiva dessa cidade murada. Então, ontem a gente fez o caminho interior, e hoje estamos aqui caminhando por fora. E aqui é bem fundo, bem alto, né? Eles construíram, tem uma estrada aqui, mas você vê que a construção é bem reforçada. É fincado o castelo, a fortaleza, a cidadela é fincada na rocha. Em algum momento essa rocha foi perfurada e aplanada para fazer essa rua. Mas é um conjunto arquitetônico medieval fenomenal. E aqui nós temos que ficar zigzagueando, porque é a melhor maneira, mais suave de descer, para entrar aqui na cidadela, para depois sair do outro lado, para a gente ver a parte da praia. Aqui só pode estacionar quem for residente. Então, claro, existem pessoas morando dentro desses muros. Hoje em dia não deve ser lá muito confortável morar dentro de uma fortaleza, né? Dentro de um castelo, tendo em vista os confortos e comodidades que nós temos no dia a dia. Mas claro que nessa época era um privilégio, era uma segurança, era uma garantia de sobrevivência, por que não dizer, morar numa estrutura, dentro de uma estrutura como essa, dentro da cidade fortificada. Porque a cidade, inclusive, está no litoral, e isso a torna muito suscetível a invasões estrangeiras. Vamos descer aqui
Agora que eu entendi essas escadinhas, vamos ir pelas vielas. Quem hoje mora por aqui e deixa seu carro lá fora, tem que pegar umas escadas. Vai ter uma vida com saúde, provavelmente, mas não muito cômoda, porque vai descer e subir, subir e descer mais de uma vez por dia. Quando comprar alguma coisa, vai ter que carregar as compras por aqui, porque não tem escada rolante, nem tem rampa. Se ficar operado, acho que não dá para vir para cá. E nas ruas, né, paralelas, perpendiculares, tem muitos restaurantes. Então descemos, né? Descemos por ali, ó. É bastante escada. Olha, eu passei ontem o dia todinho procurando o anão, hoje eu achei. E aqui estamos novamente nos encaminhando para a saída do castelo. Atrás de mim está a entrada que nós visitamos ontem e nós estamos na parte interna da cidade amuralhada. Eu gravei mais essas partes em um outro vídeo, no primeiro vídeo. Agora nós vamos olhar mais a parte externa. Mas já que nós já estamos passando por aqui, não custa nada a gente conferir um pouquinho desse lugar. Ontem passamos por esse corredor que dá acesso à parte externa e vamos cortar caminho por aqui mesmo, porque é aqui que nós queremos chegar. E aqui estamos na parte externa, que tem uma marina, restaurantes, obras para tudo quanto é lado, né? Reformas. Você vê que é uma estrutura conservadíssima, muito linda, muito bem conservada. Ali funciona um restaurante também. E esse é o estado de conservação, né? Esse é o aspecto externo desse castelo, dessa cidade amuralhada aqui em Dubrovnik, para a gente conferir. E aqui parece que tem uma excursão, algum transporte, eu não sei se é regular de passageiros ou se é alguma excursão. Eu vejo com o pessoal com um bilhetinho bonitinho na mão, provavelmente é uma excursão. As águas sempre muito limpas aqui no Mar Adriático. Dá para ver o fundo, dá para ver os peixinhos. E vamos avançar aqui nessa área portuária até aquele lado de lá. O que eu tô achando interessante é o seguinte: a parte mais reforçada tá do outro lado, que seriam as invasões por terra, né? Parece que quando a invasão é pro mar, quando era pelo mar, o pessoal não se preocupava muito, né? Você tem aqui o mar, essa muralha, e quem cruzar a muralha vai automaticamente estar dentro da cidadela. Então essa parte aqui não foi uma parte bem assim reforçada, até porque era também uma parte reservada ao comércio, a questão dos transportes, né, compra e venda de mercadorias. Então era mais uma parte comercial do que uma parte militar. Talvez essa parte aqui não seja muito reforçada, até porque
a questão de uma invasão por mar já representa uma fragilidade, né? Porque você tem as tropas em cima de um barco, de um navio, já não é aquela facilidade que nós temos na guerra terrestre. As questões arquitetônicas e militares estão muito relacionadas. Inclusive, foi César que tomou a Gália com uma tropa muito menor do que os gauleses, conseguiram fazer o cercamento, o sitiamento da cidade e conseguiram dominar um exército muito maior por questões de construção de estruturas arquitetônicas e pela fome dos cidadãos que estavam sitiados na Gália. O barquinho está indo para o passeio, esse aqui é um barquinho de passeio. E aqui nós vemos aqui a cidade fortificada numa outra perspectiva. E só para contextualizar, né, o César foi o imperador romano que invadiu a Gália, que é a região da França, e por meio de um cerco, constituindo linhas de defesa fortificadas, ele construiu muralhas ao redor da cidade e por meio desses artefatos arquitetônicos ele conseguiu dominar toda essa região. Ele conseguiu ganhar a batalha e dominar essa região da Gália. Eu estava vendo aqui por que essa estrutura é mais delgada aqui do que lá do outro lado, e ela lá é muito reforçada, né? Pelos ataques terrestres a gente nem fala nada, tem que ser reforçado mesmo. Agora aqui é importante notar também algumas peculiaridades. Essa calçada, esse passeio aqui antes da água, ele é muito estreito. Então quem fosse desembarcar por aqui ia ter uma pequena margem de manobra frente ao exército defensor e com certeza o pessoal ia cair na água. Ali na frente tem uma parte maior, uma calçada maior, né, que é justamente que deve ser usada para o comércio. Aí eu pensei, por que os muros são tão baixos? Porque você proporciona uma posição defensiva suficiente para você ter uma boa mira no exército invasor. Então os soldados posicionados, os soldados do exército defensor posicionados em cima dessa muralha, eles teriam mais condição de acertar o exército inimigo do que se a muralha fosse mais alta, proporcionando uma grande vantagem defensiva e estratégica. Essa outra estrutura, né? Essa torre circular, também é um mecanismo de defesa para dificultar o ataque, porque numa estrutura circular dessa, o inimigo não se esconde, que é diferente daquela quina ali ao lado, porque ele pode ficar escondido ali atrás e se defender das flechas. Inclusive tem umas ranhuras na parede que é justamente para os arqueiros do exército defensor realizarem o ataque, realizarem a defesa, lançando as flechas no inimigo que se aproxima. Então, por meio dessas frestas, ele pode lançar a flecha, o bacamarte, sem ser atingido pelo fogo inimigo. Então, estamos quase concluindo esse estudo sobre as forças e fraquezas, uma verdadeira análise SWOT das fortalezas e as fragilidades aqui de Porto Real, de Kingland, para que a gente possa planejar o nosso ataque e sermos bem-sucedidos. Então, estamos quase lá na nossa estratégia para tomar essa cidade de assalto e confiscar as riquezas, sendo que hoje em dia as riquezas que buscamos são as experiências, as imagens, os vídeos, as lembranças e tudo mais que a gente puder carregar conosco. Então vamos nos encaminhando aqui para o nosso panorama final.
E aqui a Bahia e a fortificação de outra perspectiva. Ai, Dubrovnik, ou melhor, Porto Real. Suas muralhas são altas, suas defesas imponentes. Mas agora eu conheço cada pedra, cada porta, cada torre. Seus pontos fortes são muitos, mas suas fraquezas, essas são as minhas armas. Reúnam os oficiais do QG, reúnam os homens. Os Lannisters podem ter ouro, podem ter exércitos, mas nós temos sabedoria, estratégia e a fúria dos que não têm nada a perder, nem um real no bolso. Quando a lua estiver alta, atacaremos pelos túneis do porto. Os barcos de fogo incendiarão a frota. Os arqueiros tomarão as muralhas pelo leste, onde as pedras estão mais gastas. E quanto aos soldados dourados de Cersei, esses coitados, esses vão descobrir que leões são caçados melhor à noite. E aqui, com esses planos de guerra e de invasão definidos do castelo de Porto Real, onde tomaremos o poder de assalto e conquistaremos os 7 reinos, iniciando de vez a nossa dinastia e terminando com a dinastia dos Lannisters, ficamos por aqui. Obrigado por ter assistido. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.